Bem-vindos ao Tertúlia Global, Timor-Leste em diálogo com o mundo. Notícias, diplomacia, cultura e investimento, tudo numa só voz. Sou Rafael Velo, no estúdio da Agência Noticiosa de Timor-Leste. Hoje iremos abordar a cooperação entre Portugal e Timor-Leste. Para isso, temos conosco o embaixador de Portugal em Dili, Sr. Embaixador Duarte Bué Alves, que nos dará mais informações. Bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, é um prazer. Senhor Embaixador, como nós sabemos, Portugal e Timor-Leste têm uma relação muito importante na sua cooperação e muito estratégico também. Quais são as áreas de cooperação que tem efetuado em Timor-Leste desde já até presente? Ora, muito bom dia para si, para toda a equipa aqui da Tatoli e para os nossos espectadores que estão a seguir esta entrevista. É um prazer estar aqui convosco e muito obrigado por este convite. Como disse, a relação entre Portugal e Timor-Leste é uma relação estratégica, central, é uma relação absolutamente essencial na nossa política externa. E sei que também, do lado dos nossos amigos timorenses, a relação com Portugal também tem o mesmo grau de importância, de empenho e tem também uma grande importância no leque externo, na política externa de Timor. Portanto, servir o meu país aqui em Dili, eu cheguei há relativamente pouco tempo, cheguei em setembro de 2025, é um enorme prazer e uma enorme honra. Pergunta-me quais são as principais áreas que nós estamos aqui a trabalhar, quais são as principais áreas da nossa relação bilateral. Bom, as áreas são muitas e são muito diversificadas. Eu sei que tenho que ser sucinto e tentar ser curto e não dar respostas muito longas, mas eu diria talvez só duas ou três que são as principais que ocupam o tempo da nossa ação. Em primeiro lugar, a educação, a língua e a cultura. Portugal e Timor-Leste são ambos membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Isso é uma das coisas mais importantes que nos une. A língua. Partilhamos uma língua. Nós e mais 9 países em redor do mundo somos membros desta comunidade. E Timor-Leste tem ainda uma peculiaridade. É o facto de ser o único país da Ásia que tem como língua oficial o português. Portanto, prioridade absoluta para nós, aspecto muito importante, fortalecer, robustecer a língua portuguesa, que é património comum destes 9 países. E isso traduz-se depois na prática muito na nossa grande ação no domínio da educação. É uma área que nós temos estado a trabalhar praticamente desde a restauração da independência em 2002, escolas, programas, professores, alunos, formação de jornalistas, no caso do CLJ, o Consultório de Língua para Jornalistas. Portanto, trabalhar na capacitação dos recursos humanos, uma área fundamental. Segundo exemplo que lhe poderia dar, isto de forma muito sucinta e um bocadinho superficial, a área da justiça. Trabalhamos, o sistema jurídico português, o sistema jurídico timorense, têm a mesma arquitetura, fazem parte da mesma família jurídica, do ponto de vista da história do direito, e, portanto, trabalhamos muito nessa área com também formação, entrega de bibliografia, formação de alunos, por exemplo, e de cooperação ao nível das faculdades de direito. Terceira área, só para acabar, porque foi uma área que eu tive esta semana, reunido com a senhora Ministra Verónica das Dores, por exemplo, e estive a semana passada no Remexiu, o combate à pobreza, por exemplo. O Ministério da Segurança Social e Inclusão aqui em Timor-Leste e o Ministério homólogo em Portugal têm um trabalho de parceria conjunto já há vários anos, de apoio a instituições aqui em Timor-Leste que tratam de pessoas em situação de particular vulnerabilidade. Crianças, órfãos, deficientes, pessoas idosas e, portanto, nós também estamos muito empenhados em dar prossecução a este trabalho. Só para terminar, nesta área do combate à pobreza, entre 2002 e 2025, portanto, desde a restauração da independência até há 3 semanas atrás, Portugal aplicou nos seus programas de cooperação aqui em Timor-Leste 27 milhões de euros. 27 milhões de euros em 23 anos. Significa mais de 1 milhão de euros por ano em programas de combate à pobreza. Isto quer dizer que Portugal está comprometido para continuar a apoiar Timor-Leste no desenvolvimento dos recursos humanos, incluindo a eliminação da pobreza, não é? Neste contexto, hoje nós falamos também sobre o apoio no setor da comunicação social. Tal como sabemos que Portugal, através do seu
projeto, por exemplo, capacitação para jornalistas, e tem contribuído muito na disseminação e consolidação da língua portuguesa em Timor-Leste, através do Centro de Língua para Jornalistas. E conseguiram produzir muitos jornalistas e espalhá-los em todo lado do país, neste caso em Timor-Leste. Como foi e qual será a continuidade deste apoio para projeto de formação para jornalistas? A formação dos jornalistas é uma das componentes importantes na nossa cooperação no domínio da capacitação de recursos humanos e da língua portuguesa, como referiu, e o Consultório de Língua para Jornalistas é um projeto paradigmático, é um projeto exemplar. Julgo que um bom projeto, com muitos resultados, como referiu, formou e tem formado ao longo dos últimos anos, diria dezenas, um número muito significativo de jornalistas timorenses, e isso é muito importante para nós, porque como eu tenho dito, disse-o também numa visita aqui à Tatoli a semana passada, disse-o no sábado passado, no aniversário do Diligente, aqui em Dili, não há Estado de Direito democrático sem uma imprensa livre, sólida, robusta, capacitada. E, portanto, isso é muito importante para nós. O Consultório de Língua para Jornalistas tem feito um trabalho impressionante. Eu visitei-o ali nas instalações, na sede deles aqui em Dili, antes do Natal, e desde que foi fundado já procedeu à revisão de mais de 25 mil artigos, revisão linguística de 25 mil artigos, dos quais só em 2025 foram 5 mil artigos. Este programa, o Consultório de Língua para Jornalistas, vai agora entrar na sua fase 3. Pensamos poder terminar os processos desta fase 3 nos próximos dias. Está agora do lado timorense o senhor Secretário de Estado da Comunicação Social, com quem falei há dias sobre este projeto, disse-me que estava nos momentos finais de análise do texto pela sua equipa de juristas e que nos iria remeter o documento devidamente assinado esta semana, para que depois o possamos enviar para Lisboa, também para assinatura. Portanto, julgo que numa questão de dias teremos concluída toda a fase negocial e preparatória da fase 3, para que possa então arrancar em pleno. Este tipo de cooperação ou de projeto faz parte também do projeto de estratégia de cooperação entre Portugal e Timor-Leste, que já assinou em 2024. 2024, exatamente. O Programa Estratégico de Cooperação foi assinado em Lisboa em outubro de 2024, quando o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Bendito de Freitas, visitou Portugal nessa altura. E os ministros assinaram um programa que é um programa quinquenal, um programa há 5 anos, de 24 a 28, que prevê para este período de 5 anos uma verba de 75 milhões de euros para a cooperação e prevê um conjunto de áreas, de pilares bastante diversificados, um dos quais eu referi já vários aqui: a educação, a justiça, o combate à pobreza. Permite também que refira também, por exemplo, um outro que eu não tenho falado muito, mas que é muito importante e que eu gostava de destacar, porque hoje mesmo destacámos nas redes sociais da Embaixada essa temática, que é a questão dos oceanos. É um dos pilares da nossa cooperação, é justamente a questão dos oceanos, num pilar chamado Oceanos, Sustentabilidade e Infraestruturas. Timor-Leste e Portugal são países marítimos, aliás, como todos os países da CPLP, são países que têm mar, são países que estão na linha da frente nos debates internacionais pela defesa do oceano. São 2 países que já ratificaram o chamado Tratado de Alto Mar. Não se tem falado muito sobre isto, mas é uma coisa importantíssima. E Timor e Portugal já fizeram o trabalho de casa, ratificaram o tratado, depositaram o instrumento de ratificação nas Nações Unidas, já se atingiram 60 ratificações e o tratado entrou em vigor a semana passada, há 15 dias, mais ou menos, no dia 17, há 10 dias, hoje é dia 27. No dia 17 de janeiro entrou em vigor e é um tratado que vai regular como é que funciona o mar, o oceano, para além da área da zona de jurisdição nacional. Como é que nós podemos promover o desenvolvimento sustentável do oceano, a economia azul, que é um tema muito caro aqui em Timor-Leste, e o Sr. Primeiro-Ministro Xanana Gusmão tem sido um grande defensor da temática da economia azul. Como é que podemos promover a economia azul, o uso pacífico e sustentável do oceano para benefício de toda a humanidade? Este tratado entrou em vigor há 10 dias,
Timor-Leste e Portugal já ratificaram e é uma área que nós gostaríamos de aprofundar agora no âmbito do PEC 2024-2028. Além de todas as áreas que já referi, claro. Então, quer dizer que daqui à frente Portugal e Timor-Leste vão discutir tecnicamente como é que se implementar para este projeto? Nós queremos justamente conversar, eu quero nos próximos dias ter a oportunidade de conversar com as autoridades timorenses, sabendo que o tema da economia azul, dos recursos marítimos, é muito querido, quer para Timor, quer para Portugal. Portanto, eu vou nos próximos dias conversar com as autoridades timorenses para pensar, para refletir como é que podemos aplicar a nossa verba de cooperação e concentrar-nos no aprofundamento deste pilar da sustentabilidade e do oceano. Gostaria de apresentar aqui sobre o fortalecimento democrático. De que forma a cooperação portuguesa tem contribuído para a consolidação das instituições democráticas em Timor-Leste? Se calhar podemos começar mais uma vez por referir a questão da imprensa. Como é que Timor-Leste tem contribuído para o aprofundamento da democracia e do Estado de Direito democrático? Apoiando uma imprensa e tendo uma imprensa robusta, livre, que pratica liberdade de expressão, jornalismo livre, sem pressões. Aí está. Como eu dizia, não há Estado de Direito democrático sem imprensa livre. Ao apoiarmos a imprensa, através do CLJ, estamos a fortalecer o Estado de Direito democrático. Mas dou-lhe outro exemplo. O nosso apoio no âmbito, por exemplo, da defesa, da justiça e da segurança. Não há também Estado de Direito democrático sem umas Forças Armadas robustas, formadas, conscientes, focadas no seu rumo, na sua visão. Mesmo para a justiça. O setor da justiça tem que ser absolutamente também independente, com juízes, advogados, notários, conservadores, bem treinados, bem formados. Estamos também a trabalhar nessa área, na formação desde a Faculdade de Direito ao Conselho Superior da Magistratura, no âmbito da cooperação judicial, também no âmbito da polícia. Como os nossos espectadores sabem, logo a seguir à independência houve aqui uma grande presença da GNR, da Guarda Nacional Republicana, que durante alguns anos, aliás, durante o período transitório, até se formar a PNTL, a GNR desempenhou aqui um papel crucial, essencial. Toda a gente me fala disso, muita gente me fala disso. A importância da GNR aqui para a segurança e a estabilidade, da segurança das ruas, nos campos, nas aldeias, nas cidades. E hoje a GNR continua ainda em Timor, com uma missão e um papel mais reduzido, porque a PNTL cresceu, autonomizou-se, criou os seus próprios quadros, mas a GNR continua aqui para dar apoio no setor da polícia e temos aqui 7 membros da GNR que continuam a trabalhar. São tudo exemplos de áreas de cooperação previstas no PEC, no Programa Estratégico de Cooperação, em que Portugal está a trabalhar e a contribuir de mãos dadas com as autoridades timorenses para a questão do fortalecimento do Estado de Direito democrático. Isso quer dizer que Portugal está sempre disponível para continuar a apoiar Timor-Leste em qualquer assunto, como já te dizer que, por exemplo, promover uma imprensa livre, porque uma imprensa livre é garantir uma democracia forte, não é? E gostaria de apresentar aqui o projeto da cooperação entre Portugal e Timor-Leste. Uma delas é a promoção da cultura, por exemplo, língua e cultura. Certo. Língua portuguesa faz parte, além da língua oficial, é uma língua da nossa identidade comum como membros da CPLP. Como é que a língua portuguesa se aproxima entre os dois povos? Tem toda a razão naquilo que diz. A língua em Timor, a língua portuguesa em Timor é um elemento de identidade. E isso é muito interessante se nós fizermos uma perspectiva, tentarmos ter um olhar retrospectivo, olhar para trás e tentar perceber, estudar um bocadinho como foi a evolução da língua portuguesa aqui. É muito interessante vermos aqui um fenómeno muito curioso e que os linguistas, eu não sou um especialista em língua, os linguistas poderão estudar e explicar. Repare que a língua portuguesa aqui transformou-se da língua da colonização à língua da identidade. Isso aconteceu, talvez, em poucos países do mundo. Porquê? Porque Timor enfrenta, logo ali a partir de 75, a ocupação e a invasão indonésia
contra a sua identidade, contra o direito internacional, nunca reconhecida, obviamente, por Portugal, nunca reconhecida pelas Nações Unidas. E, portanto, nesse período de 25 anos de ocupação, há alguns elementos que se tornaram agregadores da população, agregadores do povo, na sua luta heroica pela resistência. Eu diria, olhando de fora da sociedade timorense, que ainda estou a começar a conhecer, porque, como disse, estou aqui apenas há 4 meses, esses dois elementos parece-me que foram a língua portuguesa e a religião católica. Dois elementos que tornavam este povo particularmente distintivo no contexto regional, ao lado de um país que tinha procedido à invasão, um grande país muçulmano do mundo, e um país que tinha também outra religião e outra língua. Portanto, Timor distinguia-se aí por falar português e por ser, em grande parte, praticante da religião católica. E, portanto, estes dois elementos que foram, no fundo, a alma, em grande parte, a alma e a força da resistência durante 25 anos, juntamente, naturalmente, com a energia dos grandes heróis, homens e mulheres da resistência que, quer aqui nas montanhas, quer no exterior, nunca abandonaram a causa timorense pela autodeterminação. A língua portuguesa tem este elemento curioso, não é? Como era uma língua que em grande parte os indonésios não compreendiam e não falavam, era também uma língua de comunicação, uma língua de resistência, uma língua desse povo que estava ocupado e oprimido. E, portanto, o português brota como um elemento agregador, um elemento que torna as pessoas mais próximas. As pessoas ficaram, digamos, construíram uma certa cumplicidade em torno dessa língua portuguesa. E também, diria também, é sempre bom frisar, em torno da fé católica. A Igreja Católica desempenhou aqui, durante estes 25 anos, sabemos isso, figuras absolutamente históricas das últimas décadas da vida timorense, são membros, não só, mas também membros da Igreja Católica. Padres e religiosas foram elementos fundamentais para manter viva essa chama da identidade e da resistência. Portanto, eu acho que eu que sou de uma geração que cresceu com Timor-Leste na televisão todos os dias em Portugal. Às vezes aqui se calhar as pessoas não têm noção disso. E hoje em dia já não é tanto assim, porque felizmente a situação se resolveu e está estabilizada e Timor é um país estável, democrático e a crescer. Mas na minha geração, eu que nasci em meados dos anos 70, cresci nos anos 80 e particularmente nos anos 90, sempre com Timor todos os dias na televisão portuguesa. Desde o massacre de Santa Cruz em 1991 ao movimento da resistência permanente, Xanana Gusmão, Ramos Horta, heróis que estavam todos os dias na televisão portuguesa. Depois o Prémio Nobel da Paz em 1996 para o Presidente Ramos Horta e para o Bispo Ximenes Belo. A visibilidade internacional, que também já tinha resultado, aliás, do massacre de Santa Cruz, pelas mais razões, naturalmente, mas tinha resultado numa grande visibilidade na imprensa internacional. Depois a abertura de negociações com a Indonésia sobre a égide das Nações Unidas. A abertura e o reconhecimento de que a Indonésia aceita uma consulta popular, assim chamada na altura, foi um referendo, como sabemos. Portanto, isto era um tema diário, para a minha geração, era um tema diário na imprensa portuguesa, na televisão portuguesa ao longo dos anos 90. E isso criou, para voltar à sua pergunta, porque já me alonguei demais, porventura, isso criou uma enorme proximidade entre a sociedade portuguesa e este país tão distante, a 14 mil quilómetros de distância. Mas isso criou, de facto, na minha geração em particular, e nas gerações mais velhas, claro, uma enorme cumplicidade, uma enorme empatia e uma enorme simpatia por esta causa timorense e por este país tão nosso amigo e tão próximo. Normalmente costumamos dizer que longe da vista é perto do coração. Apesar de distante, nós estamos tão longe, mas pelo espírito, pela emoção, pela empatia, como tu já explicou, que está sempre acompanhando a situação de Timor-Leste nas situações mais cruciais naquela altura. Mas uma coisa que eu quero sublinhar aqui é língua portuguesa e a fé católica. Posso dizer que é uma afirmação geopolítica de Timor-Leste para marcar a diferença, não é? Como é que Portugal, na sua parte, comprometeu para continuar a apoiar a consolidação da língua portuguesa em Timor-Leste?
Olha, nós temos, pronto, voltando então ao Programa Estratégico de Cooperação, este programa é um programa há 5 anos, de 2024 a 2028. Estamos a menos de metade do programa e a língua portuguesa é um dos elementos essenciais, absolutamente centrais do Programa Estratégico de Cooperação. Portanto, quando me pergunta como é que Portugal se comprometeu no futuro próximo a apoiar a língua portuguesa, através do Programa Estratégico de Cooperação. E dar-lhe apenas 2 exemplos, para continuar a tentar ser sucinto, curto e focado. Escola Portuguesa de Dili, 1.400 alunos, 85 professores. 500 alunos em lista de espera. Nós sabemos que a escola portuguesa poderia e deveria receber mais alunos. Há procura da parte da sociedade timorense. A maior parte dos alunos inscritos na escola portuguesa são timorenses. Há muitos portugueses também e de outras nacionalidades, mas a maioria são timorenses. É uma escola de excelência, é uma escola de referência aqui no panorama educativo timorense, e é uma das nossas formas de apoiar a educação e a língua. Segundo exemplo, as chamadas escolas CAF, Centro de Aprendizagem e Formação Escolar, fundadas em 2014, tiveram vários modelos, estabilizaram no modelo CAF. Um exemplo extraordinário, porque é um exemplo de parceria. Não é um projeto português que Portugal veio desenvolver para Timor. Não. Houve um acordo bilateral entre Timor-Leste e Portugal que decidiram os 2 países em conjunto, em parceria, trabalhar em Timor, com as famílias timorenses, com as crianças timorenses, juntando professores portugueses e professores timorenses. E este ano, eu referi isso ontem mesmo em público, este ano atingimos um número recorde de professores portugueses que vêm para Timor lecionar, no âmbito do CAF, são 145, juntamente com 200 professores timorenses, conforme já foi anunciado pela Sra. Ministra Dulce Soares, a Sra. Ministra da Educação. Nós temos um trabalho muito bom, muito profícuo, muito construtivo e muito estreito, e portanto com 200 professores timorenses e 145 professores portugueses este ano de 2026 aqui a trabalhar em Timor, atingimos uma dimensão sem precedentes ao nível das escolas CAF e da formação diária, cotidiana, nas escolas dos alunos timorenses. 14 escolas, estamos em todos os municípios de Timor-Leste. Quer dizer que os professores recém-chegados vão distribuir para todos os municípios espalhados? Exatamente. Nós tivemos a chegada do primeiro grupo de professores no sábado passado. Vamos ter a chegada de um segundo grupo de professores na sexta-feira e teremos ainda mais 2 grupos. Eles vieram em 4 grupos, porque são 145, portanto tivemos que os distribuir por vários aviões. Temos ainda mais 2 grupos que vão chegar no decurso da semana que vem e é exatamente como disse. Esses professores depois são distribuídos pelos coordenadores do projeto CAF, são distribuídos pelas 14 escolas onde nós estamos. Desde ali, na Ilha da Tauro, à nossa frente, aqui em Dili, naturalmente, e até a cidades e a municípios bastante mais longe daqui, como Los Paulos ou Viqueque. Aqui, queria continuar para a articulação internacional. Como Portugal, enquanto membro da União Europeia, articula sua cooperação com outros parceiros e organismos internacionais presentes no país? Bem, como sabe, Portugal é o único país da União Europeia que tem uma embaixada aqui em Timor. Nós, dos 27 Estados-membros, somos de facto o único país que está aqui presente. Mas temos uma delegação da União Europeia e nós trabalhamos muito bem com a delegação da União Europeia aqui residente em Dili. Devo dizer que ainda ontem almocei com o embaixador da União Europeia, justamente para um almoço de trabalho, para trocarmos impressões, falarmos de oportunidades de trabalho conjunto agora para 2026. Foi um almoço muito interessante, simpático e focado no trabalho em conjunto. Mas nós trabalhamos também com outros parceiros além da União Europeia. Trabalhamos com Estados terceiros, que não são membros da União Europeia, com quem Portugal assinou, por exemplo, recentemente, memorandos de cooperação para cooperação triangular, ou seja, Portugal, Timor e um terceiro país. E, portanto, articulando a nossa presença no terreno, por exemplo, assinámos com o Japão, um país nosso amigo, um país que tem aqui uma embaixada também, um país onde eu, aliás, servi e trabalhei, porque também fui há uns anos atrás diplomata em Tóquio, portanto, que conheço relativamente bem, e, portanto, esperamos em 2026 articular também essa presença e esse trabalho com o Japão.
Isto no plano bilateral. E depois também temos cooperação no plano multilateral. Por exemplo, dou-lhe apenas um exemplo, para me manter curto, sucinto e focado, nós estamos a trabalhar com o Fundo das Nações Unidas para a População, o FNUAP, para a reabilitação e reconstrução da maternidade em Baucau. É uma maternidade ali mesmo, próxima do centro da cidade, e aí é um processo em que nós trabalhamos justamente com os nossos parceiros, neste caso Nações Unidas, em que há uma comparticipação nos esforços de recursos humanos, de material, financeiro, etc., uma partilha de esforços para, espero que em 2026, termos a maternidade pronta a funcionar, inaugurada e a servir a população, as mulheres, as crianças e os bebés, as novas crianças timorenses que nascem na cidade de Baucau. Então quer dizer que a reabilitação da matéria está em curso, não é? Está em curso. O processo está já na reta final. Houve umas pequenas ajustes que foi necessário fazer agora na parte final, relativamente ao teto, enfim, questões de engenharia civil e de arquitetura, mas estamos na reta final. A maternidade estará pronta, diria, nos próximos meses. Trabalha diretamente ou como parceiro local, como por exemplo? A reabilitação da maternidade. Sim, a reabilitação da maternidade. Trabalhamos aqui com o Governo Central de Timor-Leste e com as Nações Unidas e com Portugal. Portanto, com parceiros locais e connosco. Tem mais uma pergunta. Por exemplo, Timor-Leste, Portugal, como já tenho dito hoje, que tem uma relação muito importante, estratégica e emocionalmente. E como sabemos que neste momento muitos jovens timorenses estão a trabalhar em países europeus, incluindo Portugal também. Certo. Como é que, na sua ponto de vista sobre a mobilidade da cidadania no contexto da CPLP? A CPLP estabeleceu um acordo de mobilidade há uns anos atrás, numa cimeira em Luanda, e esse acordo está plenamente operativo e a funcionar. Portugal e a generalidade dos países da Europa têm um problema demográfico. Esse debate é um debate complexo, profundo nas sociedades europeias, a questão da demografia, como inverter o chamado inverno demográfico e como é que isso se lida com as políticas de uma imigração regulada. É um equilíbrio muito difícil, um debate muito complexo, politicamente muito sensível. Mas nós entendemos que, Portugal entende que é preciso enfrentar essa questão e é preciso debater isso. E, portanto, nós achamos que as migrações, e em particular as migrações, o movimento e a liberdade e a mobilidade dos cidadãos da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, desde que naturalmente enquadrada e regulada, porque isso é uma questão de respeito pela identidade da pessoa humana. Não se pode fomentar a imigração desregulada, desarticulada, sem garantia de dignidade, de um trabalho, do acesso à educação, à saúde e à segurança social. Por isso dizemos que tem que ser regulada por respeito à dignidade da pessoa humana, na pessoa do migrante que decide trabalhar para um outro país. Portanto, nós temos vindo a desenvolver, Portugal tem vindo a desenvolver todos os esforços para articular com os diferentes países da CPLP mecanismos claros, expeditos e funcionais de fomentar essa mobilidade entre a CPLP. Hoje já falamos sobre pilares estratégicos da parceria, agora continuamos com impacto, desafios e futuro. Neste caso, gostaria de destacar para a educação e capacitação. Quais são os resultados tangíveis dos projetos, como por exemplo, Centro Café, incluindo formação para jornalistas, na formação das novas gerações timorenses? Eu acho que os resultados são visíveis. Olha, o CAF, por exemplo, as 14 escolas CAF, no ano letivo passado, portanto no ano letivo de 2025, frequentaram as escolas CAF cerca de 12 mil alunos. Na escola portuguesa, 1.400 alunos. Nos programas de apoio do combate à pobreza, de que falávamos há pouco, ainda ontem me dizia a senhora Ministra Verónica das Dores, apoio, só nos programas que são apoiados por Portugal e que têm a ver com Portugal, apoio a 2.300 pessoas. Portanto, a sua pergunta tinha a ver com o impacto. Eu acho que isto tem um impacto tremendo na vida das pessoas. Dou-lhe ainda um outro exemplo de há dias que me tocou particularmente. Nós fomos visitar um abrigo aqui em Dili, na cidade de Dili,
um abrigo para crianças que são vítimas de violência doméstica, algumas até de abuso sexual, de incesto, crianças que são agredidas e maltratadas. Este abrigo, que eu não vou identificar por uma questão de privacidade de toda a gente que lá está e que lá trabalha e das crianças que lá estão protegidas, este abrigo foi apoiado por Portugal na sua construção em 2006, 2007, tem tido um papel essencial e nós conhecemos uma menina que foi utente desse abrigo, que lá viveu, porque ela também tinha problemas em casa de violência doméstica, e essa menina que nos recebeu, hoje em dia já é estudante universitária e está a estudar medicina na UNTL. Portanto, como é que uma ajuda que às vezes é pequena, às vezes eu sei que fica aquém das necessidades, mas como é que nós podemos, mas é um exemplo que me impressionou muito, como é que nós podemos fazer a diferença e conseguimos levar com que uma criança que aos 10, uma menina que aos 10, 11, 12 ou 13 anos foi vítima de violência doméstica nas suas múltiplas formas que ela pode assumir, conseguiu ser protegida na sua situação de vulnerabilidade, conseguiu crescer, desenvolver-se e com uma educação conseguiu transformar a sua vida. E hoje em dia é uma estudante de medicina e, se Deus quiser, daqui a 2 ou 3, eu não sei em que ano é que ela está na faculdade, mas daqui a 2, 3 ou 4 anos será uma médica ao serviço da população de Timor-Leste. Portanto, o impacto às vezes é pequeno, mas cada pessoa que nós ajudamos a transformar pode ajudar a transformar o mundo. E isso deixa-me satisfeito. É uma história impressionante, né? Porque transforma uma vítima de uma situação mais crucial para um futuro melhor. Exatamente. Então, quer dizer, Portugal não só apoiar um contexto mais diplomático, mas também faz parte da comunidade. Vida concreta das pessoas. Eu também dou-lhe outro exemplo. No Remexil, o Centro Comunitário Teresa de Saldanha, das Irmãs Dominicanas, que eu fui visitar a semana passada, um sítio de acesso difícil, vai na estrada para Aileu, pela montanha, depois tem o cruzamento à esquerda para ir para o Remexil, uma estrada, eu tinha chovido muito na noite anterior, a estrada estava muito difícil, com lama, enfim, mas conseguimos lá chegar sem grandes problemas, e o Centro Comunitário Teresa de Saldanha, que nós apoiamos também, foi inaugurado por Portugal, pelo embaixador de Portugal então, o embaixador João Ramos Pinto, em 2006, e as Irmãs Dominicanas apoiam ali todos os dias cerca de 300 crianças, com aulas de português, aulas de informática, atividades desportivas, aulas de bordados e costura. Portanto, crianças que, em vez de andarem na rua, têm ali, não é uma escola, é um centro de ocupação de tempos livres, um centro comunitário. Portanto, as crianças que vão de manhã à escola, à tarde vão para o centro comunitário e vice-versa, e ao contrário. E nós ali fazemos a diferença na vida daquelas crianças. E as irmãs dizem, por exemplo, as irmãs dominicanas com quem eu conversei, dizem-me que depois na escola, quando as crianças vão para a escola, as crianças que passam pelo centro comunitário, portanto, que são estimuladas com essas atividades, língua portuguesa, informática, música, dança, desporto, costura, são crianças com mais capacidades, desenvolveram mais competências e, portanto, são melhores alunos. Isso é muito interessante e muito bom de ouvir, e é muito reconfortante saber que, visitando no terreno, compreendemos que estamos a ajudar a vida das pessoas. Está bem. Muitos projetos, muitas atividades realizadas em Timor-Leste, como apoio de Portugal. Quais são os maiores desafios na sua implementação, desde o passado até o presente, mais ou menos? Os desafios, sabe que os recursos são sempre escassos e são sempre limitados. Não é? Nós trabalhamos com orçamentos, trabalhamos com recursos humanos, com recursos financeiros, e gostávamos sempre de ter mais, de todos nós, não é? Gostávamos sempre de ter mais disponibilidade financeira, mais recursos humanos, para fazer mais, chegar mais longe, trabalhar com mais gente, ajudar mais gente, construir mais coisas, acelerar os processos. Mas isso faz parte da vida. Portanto, eu diria, um constrangimento é sempre a limitação com que temos de lidar ao nível dos recursos humanos e ao nível dos recursos financeiros. Depois é preciso fazer opções.
porque os recursos são limitados, nós não conseguimos, infelizmente, chegar a todas as necessidades, não conseguimos chegar a todos os pedidos, e isso obriga-nos a escolher, ter que optar. E às vezes isso também é muito difícil, e é uma coisa que é uma decisão difícil de tomar. Quem é que vamos ajudar? Como? Porque não temos recursos e não temos capacidade para ir a todo. Mas diria que temos que viver com esses recursos, isso faz parte da nossa vida profissional, de todos nós. Todos nós, na nossa vida profissional, temos limitações, temos constrangimentos e temos necessidade de tomar opções, e portanto vamos fazê-lo sempre em diálogo, sempre em parceria com os nossos amigos timorenses. Isso é fundamental. Nós não vimos aqui despejar programas. Não, nós construímos os programas em diálogo com o governo timorense e com as autoridades timorenses. E, portanto, vamos trabalhando nessa base. Com desafios, dificuldades e constrangimento, como é que transformas estes constrangimentos numa oportunidade, no seu ponto de vista? Olha, com a grande energia, determinação e boa vontade das pessoas. Eu tenho aqui encontrado exemplos absolutamente extraordinários de generosidade, de empenho, de energia, de sentido de compromisso. Veja uma coisa, quando nós trazemos, dizia-lhe há bocado no caso das escolas CAF, quando nós trazemos 145 professores que aceitam sair da sua terra em Portugal, da sua família, do seu círculo de amigos, para vir trabalhar num país a 14 mil quilómetros de distância, tem que haver aqui um grande amor ao ensino, um grande amor às crianças, um grande amor à defesa da língua portuguesa, um sentido, diria mesmo, um sentido patriótico, um sentido de comunidade com os nossos amigos timorenses. Quando eu vejo irmãs e padres, religiosas e religiosos, alguns que estão neste país há 40, 50 anos, o mítico, toda a gente conhece aqui em Timor, o mítico padre João Felgueiras, que tem 104 anos, jesuíta, e que está aqui há mais de meio século trabalhando, só se consegue transformando, para voltar à sua pergunta, dificuldades em constrangimentos, como sendo o fuel, a energia que nos faz ir mais além. No Remexio, por exemplo, também encontrei duas irmãs portuguesas, dominicanas, uma delas que está aqui há 15 anos, sempre ali no Remexio a trabalhar com crianças. Portanto, transformando dificuldades e adversidades em energia, em combustível para continuar a trabalhar e ajudar cada vez mais pessoas. É essa a base da nossa parceria e essa a base da nossa relação entre Portugal e Timor-Leste. Tenho mais uma pergunta relativamente com o desenvolvimento econômico. Como pode a parceria bilateral, neste caso Timor-Leste e Portugal, fomentar a diversificação econômica e atrair maior investimento empresarial português para o mercado timorense? Ora bem, Timor-Leste agora aderiu, como sabemos, em outubro à ASEAN. Já era membro da CPLP, agora no final de outubro, na cimeira de Kuala Lumpur, aderiu à ASEAN. O que torna Timor não só, como eu dizia há bocado, no único país da Ásia que fala português, mas o único país do mundo que é ao mesmo tempo membro da CPLP e da ASEAN. Ora, isto faz com que Timor tenha uma posição privilegiadíssima. Pode ter, se as autoridades timorenses assim o desejarem, eu penso que daquilo que eu tenho conversado com as autoridades timorenses é essa a realidade, pode Timor trabalhar como plataforma rotativa, como centro de instalação de oportunidades de investidores, de empresários, quer da ASEAN, quer da CPLP. E, portanto, ser um país ponte entre o universo da lusofonia e o universo da Ásia e do Indo-Pacífico. Eu lembro-me quando o primeiro-ministro da Malásia veio aqui em visita oficial a Timor, em setembro, foi poucos dias depois de eu ter chegado, e fez um discurso a que eu assisti ali no Palácio do Sr. Presidente da República, referiu exatamente isto, o Primeiro-Ministro da Malásia. Referiu que Timor-Leste poderia constituir uma ponte de aproximação entre, eu vou citar as palavras dele, o universo lusófono e o universo da ASEAN. E isto é algo que os timorenses vão ter que descobrir a pouco e pouco como fazer. Mas eu acho que os próximos 2 ou 3 anos são absolutamente cruciais para isto. Porque repara uma coisa, agora em 2026 e 2027, Timor preside a CPLP.
A presidência estava entregue à Guiné-Bissau, não foi possível mantê-la na Guiné-Bissau pelas razões que são de todos conhecidas, e Timor, muito generosamente, porque foi uma coisa em cima da hora, assumiu a presidência da CPLP para que não houvesse um vazio de poder, que não houvesse uma cadeira vazia. E em 2029, Timor vai presidir a ASEAN. Portanto, temos aqui uma janela de oportunidade que vai entre a presidência da CPLP em 26-27 e a presidência da ASEAN em 29, que Timor tem todas as condições para fazer o seu trabalho junto dos parceiros da CPLP e depois junto dos parceiros da ASEAN para construir pontes. E estas pontes são políticas, geopolíticas, mas são sobretudo de oportunidades económicas. São dois grandes mercados globais, o mercado europeu, no caso da União Europeia, o mercado lusófono, no caso da CPLP, o mercado ASEAN, no caso aqui destes países asiáticos que fazem parte, e que Timor, como membro da CPLP e da ASEAN, Portugal, como membro da CPLP e da União Europeia, podemos trabalhar em conjunto para servir aqui um fator de aproximação e sermos capazes de atrair investimento português, mas também europeu, aqui para Timor-Leste. Hoje falou um pouco também sobre a presidência de Timor-Leste para presidir a CPLP. Sim, exatamente. E disse que é um acto generoso. Como diplomata, o que é sobre isso? Generoso porque não estava previsto, não é? A presidência da CPLP tinha sido decidida que pertenceria à Guiné-Bissau, por razões que são conhecidas e que têm a ver com a alteração da ordem constitucional. Os Estados reunidos em cimeira de chefes de Estado e de Governo online no dia 16 de dezembro, decidiram que a Guiné-Bissau não tinha condições para continuar a assumir a presidência. Ora bem, uma presidência deste tipo, em princípio, prepara-se com meses, se não com 1 ano ou 2 de antecedência. E por isso é que eu digo que Timor-Leste foi extremamente generoso, porque nós não queríamos criar uma situação de vazio de poder. Alguém tinha que ficar com a presidência da CPLP e Timor-Leste ofereceu-se para essa tarefa, que estava entregue a outro país. Por isso é que eu digo que foi generoso, porque em cima da hora e sem todo o trabalho prévio que estava a decorrer em Bissau e não em Dili, Timor decidiu assumir essa tarefa. O Sr. Ministro Bendito de Freitas esteve agora em Lisboa em janeiro, justamente para contactos, além de contactos bilaterais, sobretudo para trabalhar uma visita no quadro da CPLP, para trabalhar com o Secretariado Executivo da CPLP, para estabelecer prioridades, programa, calendário de atividades para a presidência timorense da CPLP. Ok, voltamos para a CPLP e a ASEAN. Hoje disse que a adesão à inclusão de Timor-Leste como membro de direito pleno na organização asiática como a ASEAN é uma oportunidade. Sim. Então, quer dizer que vamos assistir a bandeira CPLP dentro da CPLP? Da ASEAN, desculpe. Eu não sei o que é que vamos assistir. Não me cabe a mim, não me cabe a mim de decidir. O que eu digo, caberá aos Estados-membros da ASEAN e, sobretudo, como digo mais uma vez, a Timor, que sendo membro das duas, que tendo agora a presidência da CPLP e em 29 a presidência da ASEAN, caberá a Timor, à presidência timorense, explorar vias, novos caminhos para fomentar a aproximação. O que eu digo apenas é que me parece que faria todo o sentido que duas grandes organizações regionais, ou três até, porque podemos dizer a ASEAN, a União Europeia e a CPLP, cada uma com a sua lógica, com a sua filosofia, com o seu dinamismo, mas focando agora naquelas em que Timor é parte, CPLP e ASEAN, pudessem trabalhar em conjunto. E eu acho que isso vamos bem encaminhados para ir por esse caminho de mais diálogo entre a CPLP e a ASEAN. Vamos tocar no outro assunto. Neste momento, como nós acompanhamos a situação global, como Ucrânia e Rússia, depois em outro lado do mundo, há sempre conflitos, violência e entre outros. Como é que Timor-Leste e Portugal, como membros da CPLP, para promover a paz neste contexto global? Olha, desde logo, defendendo o respeito pelo direito internacional. Julgo que parece-me claro e inequívoco, não há a mínima dúvida, que quer as autoridades portuguesas, quer as autoridades timorenses, têm sido, relativamente a um dos casos que citou, por exemplo, o caso da Rússia e da Ucrânia, têm sido defensores inequívocos do respeito pelo direito internacional. Aquilo a que assistimos foi uma violação do direito internacional,
uma violação da Carta das Nações Unidas pelo um membro permanente do Conselho de Segurança e, portanto, nós não podemos ficar, diria assim, em cima do muro. Nós temos que ter uma posição clara e perceber que, nesse conflito, há um país agressor e um país agredido. E, portanto, quando há um agressor e um agredido, em que o agressor viola o direito internacional e a Carta das Nações Unidas, nós temos que levantar a nossa voz e dizer de que lado estamos. No caso de Portugal, nós, consistentemente, desde 2022, temos participado em todos os esforços no quadro bilateral e no quadro da União Europeia para apoio às autoridades ucranianas nas múltiplas formas. A Ucrânia enfrenta um problema severo, muito complexo de destruição de infraestruturas, não é? De estradas, de pontes, de escolas, e sei, por exemplo, que há relativamente pouco tempo Portugal comparticipou o esforço de reconstrução de uma escola na Ucrânia, por exemplo, para que tão breve quanto possível, as crianças ucranianas possam regressar à normalidade da sua vida cotidiana, que é ir à escola. É aí que as crianças devem estar. As crianças devem estar na escola para aprender. Infelizmente, as crianças ucranianas, muitos dias que não têm podido ir à escola por causa da guerra, e as escolas que foram destruídas, e Portugal, por exemplo, é apenas um exemplo, Portugal participou na reconstrução de uma escola na Ucrânia. Pode ser a última pergunta. Visão do futuro perante os novos desafios globais, como, por exemplo, a transição digital e alterações climáticas, quais são as novas fronteiras da cooperação luso-timorense, no caso Portugal e Timor-Leste? Uma ótima pergunta, porque, de facto, uma cooperação nos anos 80 ou nos anos 90 não é igual a uma cooperação nos anos 20 do século XXI. E porque o mundo transforma-se e a cooperação tem que ser capaz de ir acompanhando essa transformação do mundo. E, portanto, eu acho que, de certo modo, se olharmos para o PEC, para o Programa Estratégico de Cooperação 2024-2028, isso já reflete um bocadinho, eu tenho aqui essas áreas do PEC, ele já reflete um bocadinho o que é a procura de resposta para os novos desafios. Falámos, por exemplo, da questão da sustentabilidade dos oceanos, ou da sustentabilidade ambiental, em geral. Porventura, isto não estaria em cima da mesa há 20 ou 30 anos atrás. Hoje em dia é uma preocupação essencial das nossas sociedades contemporâneas, da opinião pública. E ainda bem, nós só podemos crescer se o fizermos de forma sustentável. Mas, por exemplo, outro pilar aqui do nosso Programa Estratégico de Cooperação é a modernização e digitalização da administração pública. Porque hoje em dia as pessoas querem cada vez mais aceder aos serviços numa aplicação no telemóvel, online, no computador, no tablet, mas sobretudo no smartphone, no telefone que nós todos temos aqui no bolso, e queremos aceder aos serviços bancários, aos serviços da administração, renovar um passaporte, pedir um certificado, o reconhecimento de uma assinatura digital. E, portanto, nós já estamos aqui no nosso PEC a contemplar justamente essas novas áreas, como a digitalização da administração pública. Terceiro e último exemplo que lhe posso dar, no âmbito do emprego e formação profissional, nós trabalhamos ali muito bem, temos um programa muito interessante com o Centro de Formação Profissional em Tíbar, sobre turismo sustentável. Ora, aí está, é um exemplo de um novo paradigma, um novo exemplo de turismo no século XXI, não é? Os turistas que procuram o ecoturismo, os passeios de montanha, os passeios de natureza, o respeito pela cultura e pela sociedade local, a preservação dos recursos. E nós temos ali, juntamente com os nossos amigos do Centro de Formação Profissional de Tíbar e com a União Europeia, temos ali um curso justamente que dá resposta a isto que são preocupações da agenda do século XXI. Portanto, a cooperação vai também evoluindo para os novos paradigmas e para os novos problemas da sociedade. E para os novos desafios, sobretudo. Para os novos desafios. E a questão da sustentabilidade, a questão da transição digital, a questão das alterações climáticas, são novos desafios a que temos que dar resposta. Então, quer dizer que desafia Portugal e Timor-Leste para continuar a se esforçar para trabalhar muito mais nessa área? Temos que continuar a trabalhar nessa área e o diálogo que estamos a fazer com Timor-Leste na execução do PEC 2024-2028 é justamente para aprofundar também, sem descurar as áreas clássicas, não é? A educação e a língua portuguesa é uma área clássica de sempre e tanto quanto eu posso antecipar, julgo que, sendo essa a vontade das autoridades timorenses, continuará a perdurar nos próximos anos. Este PEC é até 2028 e depois, provavelmente,
Caberá decidir em 28, 29, alguém tomará essa decisão. Mas provavelmente seguir-se-á um outro programa semelhante, diferente, com outros moldes, com outra filosofia, não sei, logo se verá em 2028, 2029. Portanto, não descuraremos as áreas clássicas, as áreas tradicionais, educação, capacitação de recursos humanos, língua, cultura e, ao mesmo tempo, temos que ser capazes de começar a desenvolver as áreas novas, como, e referiu e muito bem, transição digital, sustentabilidade, oceanos e formação de novas gerações. Ao concluir, tem algumas mensagens ou impressões que quer partilhar com audiências timorenses como português? Olha, se calhar eu aproveitava então que me dá essa oportunidade para fazer aqui dois lembretes. Convidar todos os nossos espectadores que vão assistir a esta entrevista da Tatoli a seguirem-nos nas redes sociais. Nós publicamos todos os dias da semana, todos os dias úteis. E publicamos, damos informação sobre o que fazemos, onde vamos, quem visitamos, projetos que vamos desenvolver, atividades culturais, e, portanto, é uma forma de que nós apostamos muito de uma chamada diplomacia pública. Nós queremos mostrar o nosso trabalho. Queremos que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Portanto, basta irem ao Facebook e ao Instagram, duas plataformas que nós alimentamos diariamente, para ver o trabalho que nós fazemos. E segunda e última mensagem para acabar. Convido-vos todos, os nossos espectadores, sobretudo os mais jovens, estudantes, investigadores da UNTL, das escolas CAF, das escolas públicas timorenses, das escolas católicas, convido-os a frequentarem o Centro Cultural Português, a frequentarem a biblioteca. Nós temos uma das maiores bibliotecas de Timor-Leste, com cerca de 10 mil livros. Estamos abertos ao público de segunda a sábado, incluindo ao sábado de manhã, segunda a sábado. Podem tirar o cartão de leitor, é totalmente gratuito. Têm acesso aos recursos, livros, jornais, internet, filmes. Nós estamos abertos. Gostamos de ter mais gente, cada vez mais pessoas. É fácil aceder ao nosso centro cultural, é gratuito. As pessoas podem requisitar livros e levar para casa os livros para estudar, para investigar ou apenas para passar uma tarde de leitura. Portanto, se me perguntam a oportunidade para deixar mensagens, é isso. Sigam-nos nas redes sociais. Temos uma página no Facebook e no Instagram. Venham visitar-nos ao Centro Cultural de Português, ali mesmo na nossa embaixada, no centro da cidade de Dili. Caros amigos que neste momento acompanham o programa da Tatoli em direto, Portugal está comprometido de continuar a apoiar Timor-Leste em vários setores, na capacitação dos recursos humanos, incluindo está disponível a biblioteca para jovens timorenses, estudantes e público em geral, para em todas as fins de semana, para poder ir lá acesso à biblioteca. Tatoli Global, o espelho da informação de Timor-Leste para o mundo e do mundo para Timor-Leste. Eu, Rafael Bell, e a equipa de produção. Até lá, continuamos juntos projetar Timor-Leste no cenário internacional. Muito obrigado pela presença. Obrigado, foi um prazer.